Damos sequência ao próximo painel. Durante este painel, você poderá participar enviando suas perguntas pelo QR Code que está sendo exibido no telão. Aproveite esta oportunidade para interagir com os painelistas e tornar a discussão ainda mais rica. Convido para a palestra Educação e Inovação, não existe atalho para o futuro. Angelim Adams, CEO da Saúr Equipamentos S.A. e presidente do Instituto Agregar. Iniciou sua trajetória em 1991 como jovem aprendiz, quando também cursou técnico em mecânica. É graduado em Engenharia Mecânica pela Unijuí e possui MBAs em Gestão Empresarial e em Gestão Financeira pela FGV. Ao longo de sua carreira, atuou nas áreas de Engenharia e Comercial. Foi gestor de ferramentaria e ocupou a posição de CEO da Brunnen Tecnometal. Juliano Colombo é pai, inquieto, transformador e acredita na liderança humanizada como forma de entregar resultados sustentáveis. Profissional formado com formação nas áreas de gestão, marketing e finanças, com mais de 25 anos de experiência em gestão de equipes multidisciplinares e implantação de projetos de alto impacto nas áreas de saúde e educação. Liderou programas de inovação e transformação social, sendo por 10 anos superintendente do SESI no Rio Grande do Sul. Atualmente é consultor, investidor, palestrante, membro de conselhos de entidades que atuam nas áreas de educação e inovação, como parceiros voluntários, Pacto pela Educação e diretor voluntário na Fundação Projeto Pescar. Nos últimos anos, tem se dedicado a conscientizar lideranças sobre os principais fatores que afetam o presente e o futuro do trabalho, transitando por temáticas como educação, saúde, cuidado, mulher, 50+, e liderança humanizada, sendo especialista em práticas ESG relacionadas a pessoas. Boa tarde a todos e a todas. Só atualizando, desde janeiro estou na Saúr. Só atualizando o currículo aí. Acho que faltou a parte. Eu e o Juliano temos há uns 10 anos aí que nós nos conhecemos e temos muitas histórias aí para contar e muitos projetos, né, Juliano? Então é um prazer estar contigo aqui. O Juliano tem uma experiência muito grande nessa parte de educação, na área de educação. Então eu vou de imediato passar a palavra para ti começar a nossa conversa aí. Obrigado, Angelim. É uma satisfação sempre voltar a Panambi. A gente sentou longe, não é porque a gente não se dá bem, tá? É porque tem uns slides para passar para vocês poderem enxergar melhor, tá? É só por isso. Mas é uma satisfação estar aqui para falar de um assunto. E eu queria perguntar primeiro, alguém acha que educação não é importante, principalmente nesse ambiente de inovação? Se alguém acha, levanta a mão. Tá. Bem, que bom. Eu acho que é um assunto que é unanimidade. Dá para botar a apresentação? Pode botar. O título do painel ele é a provocação, um pouco surgiu disso, né, de que a gente fala tanto em atalhos, surgiu nos debates aqui, né, a gente quer atalhar, a gente vive num mundo de atalhos, onde as pessoas querem vender, que tem caminhos rápidos, caminhos de sucesso rápidos, está sendo aqueles influencers vendendo caminhos rápidos, mas a gente sabe, e aqui em Panambi, né, Angelim, a gente sabe o quanto tem uma longa jornada para se conseguir transformar. E a gente fala em educação, e felizmente nos últimos anos tem se falado mais em educação no Rio Grande do Sul, não se falava, mas tem se falado mais, só que ainda nós temos uma lacuna muito grande. Porque, diferentemente do que nós estamos falando em tecnologia, aqui a gente fala em IA, principalmente se fala muito na IA hoje, a escola é uma escola ainda do século XIX, na média. Temos ilhas de excelência, temos, mas exceções. É uma escola do século XIX que ensina conteúdos do século XX para alunos do século XXI. É uma escola que a minha geração, a geração do Angelim estudou. Uma escola comando e controle, né, que é o que a gente está tentando mudar dentro das empresas, mas a escola ainda é comando e controle. E essa aqui é um painel, tem vários dados, mas eu trago esse dado aqui, que para mim é o dado mais preocupante da educação gaúcha, são resultados oficiais
do SAEB, que é um sistema de avaliação nacional, onde aqui mostra os alunos que têm o aprendizado adequado ao final do ensino médio. O ensino médio que leva as pessoas ao mercado de trabalho. Então, se a gente olhar as 3 últimas avaliações com dados fechados, elas não mudam muito, né? Então, se a gente olhar 2023, somente 41% dos alunos, ao final do ensino médio, sabem interpretar texto básico, sabe o básico de português, aquilo necessário. E olha em matemática. Se a gente falar em inteligência artificial, se a gente falar em inovação, em pensamento computacional e raciocínio lógico, qual é a base de tudo isso? É matemática. E somente 8% dos alunos das escolas públicas no Rio Grande do Sul saem ao final do ensino médio sabendo o necessário. O resultado está aí. Vocês veem isso dentro das empresas, né? E aí, saiu recentemente, faz uns 3 meses atrás, reportagens sobre essa questão chamada analfabetismo funcional. Talvez muitos tenham lido. E é um dado que mostra uma média brasileira de 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Aqui na região sul é um pouco maior ainda, por incrível que pareça, é um pouco maior. Mas se a gente pensar analfabeto funcional, é aquele que não sabe fazer conta básica e não sabe ler, interpretar textos básicos. Tá? Mas daí eu me aprofundei um pouco na pesquisa. Aquilo que disse o Zé Renato, né? A gente tem que olhar um pouco mais para os dados, a gente não pode se informar somente por grupo de WhatsApp ou só por título, e principalmente com o viés que a gente tem hoje, né, desse mundo bélico que a gente vive. Aí eu fui pesquisar um pouco mais e vi que 36% sabem o básico, sabem interpretar texto básico e sabem fazer conta básica. Aí eu pergunto, no ambiente de inteligência artificial, serve o básico? Não serve, né? Então, soma em 36 mais 29 dá 65%. 65% das pessoas em idade ativa no Brasil, idade ativa de trabalho, fazem o básico ou não sabem fazer o básico. E aí a gente vê um pouco do resultado, que na minha humilde opinião, ele tem vários motivos. Mas aqui eu trago uma provocação, inclusive eu escrevi um artigo, a semana passada está no LinkedIn, que a gente criou uma era de diploma, tá? Pensando principalmente quem viveu os tempos áureos dos programas da qualidade, anos 90, as avaliações, as certificações, tinha que comprovar a escolaridade, né, da força de trabalho. E a gente foi atrás de diploma, porque tinha que dar diploma para o povo, né? Se conscientizou um pouco da educação, sim, mas era muito mais o diploma. E aí o que a era do diploma trouxe? Trouxe uma lacuna de entrega, de inovação e de produtividade. As pessoas tinham o diploma. E se a gente pegar essa estatística dos analfabetos funcionais, grande parte tem ensino médio e grande parte tem faculdade. Tá? Então, a gente criou uma geração com diploma, mas que sabe muito pouco. E aí a primeira provocação, que depois vem um pouco mais, para quem aqui a maioria é pessoal das empresas, isso é uma realidade que a gente precisa começar a mudar. A gente está forçando o diploma, cria um movimento de diplomas e que ele volta para dentro da empresa só como diploma e não como conhecimento. E não é falar de educação. E a gente confunde educação com diploma. E diploma tem que ser uma consequência, né, Angeli? E não um fim. E a gente criou um modelo que o fim era o diploma. Por isso tudo que a gente já debate, isso para nós não é novidade, né, Angeli? Infelizmente contigo, eu me sinto muito à vontade contigo, porque a gente fala disso há uns 7, 8 anos, pelo menos, sobre educação, né? Toda essa história que tu contou aqui no início, não é uma novidade. Eu estudo há 14 anos o mesmo problema, da necessidade de inovar na educação, mas a gente não consegue reinventar a educação. Por quê? Porque ela continua não sendo um projeto de Estado, ela não continua sendo uma política pública perene. Troca político, troca prefeito, troca governador, troca presidente da República, não existe continuidade. Eu não estou fazendo uma crítica aqui em Panambi, é a média, né? Eu estou fazendo a média, é assim, e a sociedade não se apropria. E o que houve aqui em Panambi? Felizmente a sociedade se apropriou, né? O Angelim contou um pouco no início aqui do movimento, até por isso que surgiu o Agregar, que a sociedade se deu conta, que ela tem que tomar as rédeas das políticas de longo prazo, porque elas não se transformam do dia para o outro. Não tem atalho na educação. A educação é uma construção.
E aí o que a gente precisa, e foi falado aqui no painel da IA, tá? Sobre a questão das perguntas. Né? A gente fala tanto nisso, a gente precisa de uma educação que desperte curiosidade, que não dê mais respostas. Nós somos da geração, né, Angelim, que aprendeu respostas. Né? Que tinha um professor que nos ensinava as respostas. A resposta está na nossa mão. A gente precisa ensinar esses alunos a fazer perguntas, e eles têm que ir para dentro da empresa saber fazer pergunta. A liderança tem que saber pergunta. A gente tem que ter repertório para isso. A gente tem que ter base. A gente precisa encorajar a experimentação, e a gente vai ter que aprender a aceitar mais o erro. Nós não somos numa cultura que aceita o erro. E a gente precisa, na escola, trabalhar a experimentação, aceitar o erro. Isso que faz o crescimento das empresas. Isso que traz os movimentos de inovação para outro patamar. E a gente precisa construir sentido. Então, o que o jovem quer hoje? O jovem ele está gritando por sentido em tudo que ele faz, inclusive na escola. Por que há uma evasão alta? Porque a escola é a escola do século XIX, é uma escola conteudista que não faz sentido, porque o conteúdo está no celular, o conteúdo está em tudo que é lugar. A gente precisa ter sentido. Então, e até algo que talvez para o próximo ano, aqui uma provocação para agregar, quem sabe a gente possa ter alunos de escolas públicas, aqui no Ocidente do município, desenvolvendo projetos e possa estar apresentando aqui. Mas projetos aplicados, que façam sentido, que projetos aplicados a partir de problemas da indústria, né, Angeli? Então, isso que a gente precisa conectar a educação com problemas reais. Isso que faz ela evoluir. E a gente precisa de uma escola que prepare nossas crianças e nossos jovens para o mundo real. E eles precisam ser protagonistas e também donos do seu destino. Eu faço essa provocação, e aqui deve ter pais com filhos em idade escolar, talvez com crianças ou com jovens. Existe uma geração de pais que quer que os seus filhos façam ensino médio só para passar na prova do Enem. E que buscam as escolas que botam lá na faixa lá, aqui os alunos passam no Enem, aqui é a melhor nota do Enem. Aí eu vou perguntar, a nota do Enem é para quê? Para a gente continuar a linha de produção de diploma ou é para aprendizado? E o Enem, como diploma, ele tem que ser uma consequência. E que o aluno, sendo protagonista ao final do ensino médio, ele faça a escolha. Eu quero fazer Enem, estou instrumentalizado e vou passar. Agora, se ele quiser ser um empreendedor, se ele quiser fazer um curso técnico, sabe? Se ele quiser fazer outra coisa, ele tem a condição de fazer as escolhas. Agora, ele não vai ficar... Eu acho um crime colocar um jovem 3 anos só para estudar, para fazer uma prova. Mas eu vejo isso em muitos lugares. Eu não estou dizendo que essa é a realidade de Panambi. Mas isso é uma reflexão, e eu vejo que muito da educação, às vezes, não muda pelos próprios pais, que querem que seus filhos estudem na mesma escola que eles estudaram, porque eles tiveram sucesso daquele jeito e acham que eles vão ter sucesso daquele mesmo jeito. Só que em tempos de IA não é mais, mudou todo o jogo, né? E aí, já que a gente está aqui provocando, tem um lugar que precisa se reinventar urgentemente, são as universidades, o curso superior, os lugares que formam as pessoas e que formam os professores. A gente tem escolas ainda focadas a educação superior, são esses cursos longos, o conhecimento muda muito rápido, então qual é o sentido de ficar 5, 6, 7 anos? Talvez tenha um ou outro curso que precise, mas a gente precisa reinventar a lógica. A gente vai ter que ter uma educação mais modular e uma educação conectada com a realidade das empresas, né, Angeli? E não só uma educação de formação de papers, né? E eu vejo assim, e se tem alguém aqui não se sinta insultado, mas a gente cria uma linha de produção onde a gente tem doutores com 20 e poucos anos. Eu digo, qual é o sentido de a gente ficar estudando e não aplicar? E aqui está um agente de educação, eu sou uma pessoa que defende a educação. Eu não vou defender diploma e não vou defender algo que não seja aplicado. E quando a gente fala em tudo o que se precisa, tem vários lugares que a gente pode buscar, tem os relatórios do Fórum Econômico Mundial, onde a gente vai ver as competências necessárias. Mas eu destaco aqui 4 que são importantes, que são transversais e que vão ajudar em a pessoa ter mais repertório, que é pensamento crítico, criatividade, adaptabilidade e colaboração. Isso aqui é base para a educação, base para aprendizado e base para a inovação. Quem não tiver, o profissional que não tiver pelo menos essas 4 competências, ele não é o profissional que vai ajudar as empresas a alavancar e mudar de patamar. E aí,
se a gente pensar em habilidades transversais, as habilidades técnicas, as mais específicas, elas vão mudar cada vez mais rápido. Aí é relatório Fórum Econômico Mundial, quem procura acha essa informação, esse é o último relatório deste ano, mostra, e foi trazido aqui também. 59% das pessoas que trabalham vão precisar se requalificar, 19% vão precisar mudar de função e vão precisar ser requalificada para mudar de função, porque vai haver um aumento muito grande de automação. Isso tudo nos leva, e aí conecta com o último painel, com as últimas perguntas. As empresas vão ter que mudar o patamar da educação dentro das empresas. Nós vamos ter que ter programas de requalificação e qualificação para quem está dentro e para quem está fora. E aqui não foi combinado ali com o Zé Renato, né? Mas está aqui, essa imagem tem tudo a ver com o que foi falado antes. Nós temos no Rio Grande do Sul, só 60 mais, tem 320 mil pessoas trabalhando na informalidade. Por quê? Porque eles não conseguem emprego formal, porque eles não têm a qualificação, porque existe preconceito. E será que a gente não tem a oportunidade de trazer uma parcela deles para dentro das empresas, mudando a lógica como a gente faz, né, o nosso processo, o nosso onboarding, como fala aqui, né, para falar bonito, e hoje se fala essas palavras, mas assim, aqui tem uma oportunidade. E tem uma outra questão que a gente não se deu conta. Em tempos de IA, quais são os cargos que a tendência é de eliminar primeiro? São os cargos básicos, né? Esses cargos mais manuais de entrada. E onde é que o jovem entra, geralmente, numa empresa? Nos cargos básicos. Então, se já está difícil encaixar o jovem, quanto mais IA na empresa, a tendência mostra que vai ser mais difícil. Então, também vai ter que se pensar numa forma de qualificar esse jovem, que não vai vir preparado. Então, tem que olhar para os que estão em cima, mas também olhar para os que estão embaixo entrando. Então, essa lógica da empresa investir em programas estruturados de qualificação é mandatória. Então, não há mais espaço para os modelos antigos. E aqui eu trago um olhar também sobre políticas. A gente fala em políticas, o Zé Renato está falando política de benefícios, né? Algo que eu usufruí dentro da empresa que eu trabalhei, que era benefício para a faculdade, para pós-graduação, né? Sabe? É isso que as empresas dão, né? Mas será que faz sentido isso? Eu não estou dizendo que é para parar, você é apedrejado aqui. Ou faz sentido investir em programas estruturados que deem conta das necessidades da empresa e também qualifiquem aquelas pessoas para serem mais empregáveis, tá? E não ficar nessa linha de produção de diploma, tá? E fala alguém que tem algumas pós-graduações aqui, mas eu vejo que não é isso que fez a diferença na minha vida. E gostei de estudar, estudo até hoje. Só que aí a gente vai ter que repensar. É aprendizado que faz a diferença. É o lifelong learning, é o aprender a aprender, é uma outra lógica e não é essa lógica, e que foi muito estimulada pelas empresas da linha de produção de diploma. Que aí tem o papel, tem a conta da universidade, mas tem a conta da empresa aqui também. E para a gente poder falar um pouco, né, eu trago esses slides, é só para a gente poder debater um pouco. Isso aqui eu aprendi com o José Salib Neto, que é o fundador da HSM, que toda empresa será uma empresa de educação. E eu tenho que concordar 100% dele. As empresas que se manterão sustentáveis e competitivas ao longo do tempo são empresas que terão seu braço de educação corporativa muito forte. Mas não como a gente fez as universidades corporativas do passado. É uma outra lógica e que a gente vai ter que olhar para isso. E aí, Angeli? Tá bom, né? Tá bom? Falou, colocou o problema. Eu acho que tem vários pontos que chamam a atenção, né? Um deles, por exemplo, é a parte da matemática, né? 7, 8% dos jovens dominam matemática. Nós temos uma dificuldade hoje nas universidades que nós não conseguimos mais atrair jovens para as engenharias. E qualquer país que se desenvolva, as engenharias, de uma forma geral, é o motor disso. E aí a gente vê aqui que o problema começa lá na base. Porque nós não damos uma matemática adequada e quando o jovem chega lá no ensino médio, ele foge das exatas. Por quê? Porque ele vai ter muita dificuldade. E aí ele vai fazer direito para poder fazer concurso. Para depois vender RJ. Ou vender qualquer tipo de programa aí de causas. E nós estamos perdendo isso. Nós estamos...
as engenharias estão perdendo muito isso. E aí falar um pouquinho, tem vários insights aí, mas o que a partir de então, isso aqui está posto. O modelo de educação até então, que nós estamos vivendo, está falido. Ele não vai mais adiante. Ele não consegue mais evoluir, não consegue mais acompanhar. Cursos de 5 anos, os jovens hoje não têm mais paciência para isso. Como é que faz para mudar isso? E como é que faz para atrair o jovem para a indústria, para a inovação, num país em que nós somos culpados, os pais muitas vezes, que não querem que os seus filhos tenham dificuldade, ou que não querem que os filhos tenham recebam uma derrota, ou tenham uma derrota, né? Como é que nós fizemos isso? Como é que nós vamos... Pega a nossa geração dos quase 50 aí, né, dos 50, como é que era nós e como é que são os jovens de hoje? Então, algumas coisas que a gente vem fazendo desde 2016, 2017, o ex-prefeito Daniel está aqui conosco, é professor também lá no IFAR. Nós começamos com o apoio da prefeitura e através dessa parceria com as empresas, a nos aproximar mais, por exemplo, de um Senai, fazendo com que as crianças do 9º ano do ensino médio estejam uma tarde por semana no Senai, para que eles tenham uma experiência do que é a indústria também. Porque não é mais aquela indústria da graxa, a indústria do filmezinho lá, do Chaplin lá, né, batendo, mudou muito. Tem muita tecnologia. Nós estamos falando aqui hoje de IA para as indústrias, para o agronegócio. Então, hoje, o profissional que nós precisamos é um profissional que tenha formação, que tenha inteligência. Então, essa aproximação junto, o projeto com o Senai, com o SESI, né, contraturno aqui nas escolas municipais, para que os alunos estejam aprendendo no contraturno alguma coisa sobre tecnologia, robótica, gamificação, para que eles possam entender como que eles podem aplicar isso nas empresas também. Trabalho de aproximação com os próprios professores também é importante, para que os professores, e eles foram visitar as empresas, e precisamos refazer esse processo, onde os diretores foram para as escolas e se impressionaram, para as empresas, desculpe, se impressionaram com o que eles viram aqui em Panambi. Que não é mais os jovens trabalhando no chão de fábrica, não, bem pelo contrário, trabalhando em laboratórios, em áreas de projeto. É isso que nós precisamos demonstrar para os jovens para atraí-los, porque senão, hoje o sonho deles é ser youtubers, criar uma startup, tudo coisa fácil, né? Coisa que, sim, é importante também, mas a indústria precisa, as empresas precisam repensar. E outro ponto que me chamou a atenção, que você colocou, é a questão do diploma, né? E aí vem as EADs, que até agora não me provaram que isso é positivo, que isso dá resultado. Tem a questão do próprio EJA, que os jovens não terminam o ensino médio, esperam concluir os 18 anos para poder ir lá fazer EJA. Isso também deveria ser revisto. Eu acredito no EJA, sim, mas para uma pessoa que já tem uma experiência de vida, e não para que o jovem que completa 18 anos e vai ali e faz o EJA. Que tipo de profissional nós vamos ter? Então, o cara fez o EJA para terminar o ensino médio, ele fez uma educação à distância e daí ele vai chegar lá na empresa e quer um salário de engenheiro ou de formação de administrador ou alguma coisa assim. Que tipo de profissional nós vamos ter? Então, a gente precisa repensar isso, precisa investir no ensino profissionalizante, muito forte. Pena que o nosso governo do estado está muito lento, né, nisso, temos propostas para isso, mas precisamos avançar nisso também, na educação profissionalizante. Nós perdemos muitos jovens hoje. Ele vai para o Senai, com 16 anos ele está pronto no Senai, só pode ir para a indústria com 18. Para onde que ele vai? Para a construção civil, vai trabalhar em algum lugar ou vai vender droga. Então, nós precisamos repensar essas leis, esse modelo, e trabalhar também na formação, em cursos de curta duração. As empresas precisam repensar se elas vão continuar investindo em MBAs ou vão colocar esses cursos
é informação específica para o que ela tem dentro da empresa, para a necessidade dela. Então, isso precisa ser repensado. Eu acho que tem muita coisa aqui que você trouxe e faz. Nós temos pouco tempo, mas é um painel e uma discussão que nós precisamos ter ela com muita força, porque a mudança vai sair a partir da sociedade civil, e não é a partir dos governantes, porque os governantes não estão preocupados em dar formação. Quanto menos inteligência a população tiver, melhor é para os governantes. Bem, tem 2 pontos que eu pego, eu tenho uma outra palestra que eu faço sobre futuro do trabalho, e eu uso o exemplo de um anúncio. E eu pego os anúncios, às vezes, das empresas, e as empresas ainda na média, não sei, aqui em Panambi, né, colocam lá MBA como diferencial, com pré-requisito, tá? Que aí é o funil, né? Aí eu peguei uma de gerente comercial, que o pré-requisito é MBA. Pô, o que tu precisa de um gerente comercial? Um bom vendedor, um cara que sabe lidar com gente, que conhece o mercado. Isso deveria ser a boca do funil. Pegar esses primeiro e depois ver o MBA. Se precisa fazer um desempate, daí pode até ser o MBA, mas não ser o pré-requisito. E aí eu vejo que estão pedindo ferramentas muito específicas, porque toda hora surge ferramenta, toda hora surge uma coisa diferente, então a gente quer exigir que as pessoas já tenham essas formações, e aí a gente vai diminuindo o número de pessoas que possam entrar, e isso é o mais fácil de treinar dentro da empresa. O problema são as tais, as soft skills, são essas transversais, não são as outras. A gente tem que olhar, a gente tem que inverter a lógica dos processos de recrutamento e seleção, porque a gente continua fazendo dessa forma. E só para, Angelina, uma questão relacionada à educação, que a gente fez um movimento aqui em Panambi que não pode parar, é a formação de professores. Ali está o grande gargalo da educação. Os professores estão saindo das universidades ainda, e não é só as EAD, tá? EAD é um grande problema, mas das universidades tradicionais sem prática educacional, sem saber usar tecnologia em sala de aula. Isso não dá, a gente tem que parar com isso. A gente tem que ressignificar a formação de professores, valorizar também. Mas é fundamental esse movimento. E essa questão da EJA está muito relacionada à evasão do ensino médio. O aluno do ensino médio evade por diversos fatores. Isso aí dá uma palestra só sobre isso. Mas a gente precisa criar um ensino médio que não faça o aluno evadir, para daí ele tenha a formação adequada, e ao longo do tempo a EJA vai se diminuindo sua necessidade. Bom, nosso tempo está acabando aqui, Juliano. Mas é um tema que realmente daria para discutir. Objetivo, algumas horas sobre isso, mas o objetivo aqui é provocar, né, nesses 30 minutos que nós tivemos aqui, fazer uma provocação sobre essa questão da educação, porque nós podemos continuar falando em IA mais 10 anos, 20 anos. Se nós não olharmos para a educação, esquece. Não tem inovação se não tiver educação de qualidade. Então, precisamos olhar sim. E aí tem que ter parceria entre as instituições de ensino. Eu sei que tem o MEC, que é uma burocracia, que não pode mexer nisso, não pode mexer naquilo, que o MEC também está 20 anos atrasado, porque agora para você criar um curso novo a nível de graduação, você precisa ter uns 2 anos para você conseguir aprovar o curso. Você vai encaminhar uma ementa hoje, para que 2 anos chegar lá já está desatualizado. Então, tá muito, sabe, o modelo da educação, o modelo como as coisas estão acontecendo no Brasil, está falido. Então, nós precisamos repensar isso. Isso é um ponto que aqui todos são formadores de opinião, todos têm filhos, muitos na idade escolar ou netos, precisam estar questionando isso. Inclusive nas escolas onde os seus filhos, seus netos estão trabalhando, estão estudando. Nós precisamos ter um olhar diferente para o modelo de educação. Para isso é possível fazer. Se a gente for para os cursos regulares que necessitam de aprovação estatal, sim, vai demorar. Agora, por que a gente não pode pegar o Instituto Agregar, chama as universidades da região e vamos levantar as necessidades das empresas e vamos começar a fazer cursos modulares, que não precisam de aprovação legal, porque a gente não, volta a dizer, não vamos olhar para diploma, a gente precisa olhar para o que se precisa para Panambi e a região evoluir. Essa é a lógica, um pouco do que o Zé Renato trouxe, né? A gente tem que inverter a lógica de olhar. Tá? E a gente continua olhando da mesma forma, né? Do mesmo modelo. Então, esse é o grande desafio, de chamar os atores e repensar o modelo dentro daquilo que está na nossa... Vamos fazer aquilo que está no nosso alcance, e aí a gente provoca, e com o tempo vai mudando lá.
Ok, muito obrigado, Juliano, pela tua palestra, tua apresentação aí. O tempo foi curto, mas já acho que serviu para provocar. Muito obrigado. Obrigado, parabéns. Muito obrigado, Angelim Adams e Juliano Colombo.